Olá pessoal, vamos falar hoje sobre comunicação, sobre apresentação de negócio, apresentação em reunião de trabalho. Aqui não vamos falar sobre apresentações para grandes públicos, aquela tipo TED, sabe? Aquele negócio todo ajeitadinho. Que a gente vai falar que são apresentações que você usa no seu dia a dia, principalmente sobre como integrar aqueles conceitos de storytelling para fazer a sua apresentação ficar mais interessante e engajar mais as pessoas. Quem nunca esteve em uma reunião que assistiu aquele PPT, aquele PowerPoint chato pra caramba, teve vontade de dormir, se não dormiu? Então vou ver algumas dicas para tornar a sua comunicação mais eficiente. Assista agora as 10 dicas. Primeira dica: identificar o objetivo da sua apresentação. A apresentação pode ter como objetivo informar sobre algum assunto, tomar uma decisão em relação a algo, ou ainda fazer um brainstorming. Quando você não tem aquela solução para aquele problema, você apresenta numa reunião para justamente buscar uma solução para aquele problema que você definiu. E isso é muito importante, você já tem em mente desde o início para preparar a outra pessoa que está no outro lado da mesa. Qual é o modo mental que ela tem que estar ativado? É o que? É escutar passivamente e entender um reporte ali de informações. 2, é ter que tomar uma decisão sobre alguma coisa. Ou 3, é participar, engajar ativamente na construção de uma solução conjunta. Para colocar a pessoa no modo mental adequado, você pode usar verbos. Usar verbos que ajudem a dar a ideia de qual modo mental a pessoa precisa estar. Hoje a gente tem uma mania, talvez, de querer fazer PowerPoint para tudo. Tem que tomar cuidado com excessos de PowerPoint. Assim, às vezes um brainstorming feito num quadro em branco ou num flip chart funciona melhor até do que um PowerPoint, tá? Segunda dica: use a estrutura adequada de apresentação. Para isso, você precisa ter em mente quais são as estruturas que existem. Então, o básico do básico que permeia todas as estruturas é início, meio e fim. História, contar a história tem essas 3 partes. Outra estrutura básica é problema, solução. A primeira estrutura, então, é situação, conflito, complicação e resolução. Então, organizar suas ideias nesses 3 grandes grupos. Situação seria tipo o contexto, para a pessoa se situar, o que é aquele assunto, quais são os dados principais. Depois, feito essa introdução, você tem o meio, que seria o conflito. Quais são os pontos críticos, quais são as questões ali que justamente vão levar às decisões que precisam ser tomadas. E aí, por fim, você tem as resoluções. As resoluções normalmente vão ser perguntas que precisam ser respondidas de como chegar a tal lugar, ou por que isso aconteceu, enfim, identificar causas ou caminhos para resolver aquela situação. Sendo que complicação, conflito pode ser substituído também por oportunidade. Então você mostra um contexto, mostra uma oportunidade e depois mostra resoluções do que precisa ser feito. Deixar bem clara essas 3 etapas é importante para outra pessoa e para o executivo que está tomando a decisão entender bem em que fase da história que ele está. Apresentações mais informativas, a gente tem uma outra estrutura, que é abordagens, resultados e implicações. Ela é usada normalmente para quando você faz uma pesquisa, faz um trabalho de pesquisa e você quer apresentar esses dados, esse material que você consolidou. Então você tem ali na abordagem qual foi o objetivo da pesquisa, como é que você fez a pesquisa de forma bem sucinta, você tem os resultados que você alcançou e no fim você tem as implicações daquela pesquisa. E a outra estrutura bem interessante também, piloto, resultados e escala. Ela se mostra assim mais importante hoje, até porque a gente está vendo cada vez mais startups internas nas empresas desenvolvendo pilotos e depois tentando escalar para a empresa toda. O que é o piloto que você fez? Qual é o MVP lá, o produto mínimo viável que você desenvolveu? Quais foram os resultados que foram alcançados com esse MVP? E depois, como é que você faz para integrar, escalar, quais são as decisões que precisam ser tomadas e quais são os passos a serem dados para você conseguir escalar essa tua solução para a empresa toda. Terceira dica: estruture seus argumentos, rascunhe seus argumentos. Veja quais são seus argumentos
e coloque eles em uma árvore de hierarquia. Tipo aquele gráfico de estrutura organizacional, que você coloca o mais importante, argumento mais importante, quais outros que estão ligados. Então você monta uma estrutura dessa, uma árvore de hierarquia dessa, para ver quais são os seus argumentos e como é que eles estão relacionados entre eles e quais são os, vamos dizer assim, os sub-argumentos, né? Esses argumentos também podem ser entendidos como hipóteses que você, com as evidências, vai rejeitar ou não. Isso é fundamental para você ter a estrutura, o esqueleto da sua apresentação. Quarta dica: faça o rascunho da apresentação antes de colocar ela no PPT. Isso é muito importante. Às vezes quando o teu chefe pede ou manda, depende do caso, mas ele fala, fulano, tem que fazer a apresentação. Você sai correndo e já vai no PowerPoint, já começa a montar tudo sem antes parar e pensar e refletir o que você quer colocar na apresentação. Fazer o rascunho é essencial. O que você vai fazer agora no rascunho? Você vai pegar aquelas estruturas, das 3 estruturas que a gente viu, por exemplo, aquela situação, conflito e resolução. Você vai pegar lá, situação, vai pegar e vai colocar tópicos. Cada tópico desse é o argumento. Embaixo de cada argumento, pode ser uma bullet mesmo, uma bullet sim. O subtópico de cada argumento vão ser as evidências que você encontrou para cada argumento. Quinta dica: coloque o argumento no título do slide e as evidências no corpo do slide. As evidências justamente que suportam aquele argumento que você destacou no título. Fazendo isso, você torna mais fácil para a pessoa que está na reunião com você identificar qual é o seu argumento, porque ele está com destaque no título, e as evidências embaixo no corpo que vão dar suporte àquilo que você colocou. Sexta dica: apresente as evidências em itens agrupados e não em bullet list. É muito comum ver slides que é simplesmente uma bullet list única, uma sequência de tópicos com muita informação. Você agrupa essas evidências em blocos, você torna mais fácil para quem está escutando entender quais são os grandes blocos, torna visualmente também mais interessante. Você bota 2 colunas, então prefira colunas, prefira quadrados. Use melhor essa questão do visual para criar grupo, porque aí parece realmente uma história, vamos dizer, uma história em quadrinho. Você tem ali vários blocos, cada bloco é uma cena do que está acontecendo ou um aspecto que você está levantando. Sétima dica: mantenha o flow da história. Assim como é importante ter slides bem montados, é importante que a sequência de slides também vá conduzindo levemente as outras pessoas. Como é que uma forma de você fazer isso? Um slide que você monta, ele vai suscitar perguntas nas outras pessoas. Essas perguntas vão ser respondidas pelo título do próximo slide. E assim você vai fazendo uma cadeia. Então você apresentou um slide, esse slide vai deixar algumas pontas em aberto, resolvidas pelo próximo slide. Então essa é uma forma. Outra questão importante é calcular mais ou menos seus slides para terem 3 minutos, até 3 minutos de duração. Ou seja, se você for fazer uma apresentação de meia hora, você tem aí uns 8 slides. Se você for fazer uma de 1 hora, você tem mais ou menos 16 slides. Então essa é mais ou menos uma conta para você calibrar o tamanho dos seus slides. Para você manter o flow da sua história, é interessante você começou com o contexto, está no início, introduziu os personagens, introduziu a cena. Conforme vai avançando, você vai também administrando a questão da tensão, o clímax da história, que o clímax nada mais é do que o ponto de conflito ou o ponto de oportunidade. Nesse clímax, depois vai vir as resoluções, o que você vai fazer com aquela informação que você está apresentando. Oitava dica: use um slide de agenda. Apesar de ser importante quando você conta uma história, gerar aquele suspense, gerar aquela questão de engajar a outra pessoa, a apresentação numa reunião de trabalho não é uma novela. Então é importante você, de início, mostrar um slide de agenda para mostrar quais tópicos vão ser abordados. Esse slide de agenda é importante e ele tem algumas regras que podem te ajudar. Ter no máximo 5 itens que você vai abordar, não colocar subitens nesse slide e cada item ser descrito em no máximo 5 palavras. Ser bem direto ao ponto, é só para dar a ideia do que vai ser abordado. Nona dica: seja simples. Você coletou muita informação, se fez muito trabalho para chegar àquela história, não importa. O que importa é o que a outra pessoa precisa ouvir. Tudo que você coletou é legal, é importante para você. Então o que você faz? Você pega toda essa informação que você coletou e bota no anexo, bota no backup, porque
Porque se surgir a discussão sobre aquele ponto específico, aí a gente vai no anexo, vai no backup e pega aquela informação. Mas não prejudique a sequência da história, porque a história tem que engajar, a história tem que criar algum tipo, mesmo que seja de leve, um tipo de tensão, de expectativa, de emoção. Você coloca muita informação ali, prejudica o flow. Tell the time, but don't build the clock. Para manter simples também, não coloque muito texto, encha de textos longos, encha seu slide de texto. Isso fica muito cansativo, muito chato, vai dar sono às pessoas. Na sua apresentação tem que ser também bem simples e direto, no estilo de conversa mesmo com as pessoas, porque normalmente reunião de trabalho você tem que falar e tem que escutar. 10ª dica, seja visual ao apresentar as evidências. Precisa dar tudo mastigado para as pessoas, quanto mais mastigado melhor, porque a comunicação é bem complicada. Então se você não der tão mastigado, a pessoa pode entender, você fala maçã, ela entende pera. O que pode ser feito? Usar gráficos, e aí nos gráficos tem que ter uma atenção, porque se colocar também gráficos que são difíceis de entender, prejudica e pode dispersar a reunião. Então, gráficos são muito úteis para séries temporais. Aqueles gráficos de coluna são muito bons para até 10 valores. Acima de 10 valores é melhor usar aquele gráfico de linha. Você pode usar também, além dos gráficos de coluna principalmente, de linha, pode usar aquele gráfico de pizza, mas cuidado com o gráfico de pizza, se forem mais de 5 valores também começa a ficar confuso. Você pode usar diagramas que mostrem relações, mostrem processos. Você pode usar a tabela, nesse caso, muito específico. Você pode usar imagem também, mas cuidado de ficar colocando muita imagem, tipo clipart. Se for para usar imagem, coloca no slide inteiro, que é para colocar uma metáfora, expor uma metáfora, e o texto pequeno nesse slide de imagem. Coloque pouco texto, bem direto ao ponto. Em relação à apresentação, cuidado com as animações, aqueles efeitos especiais, tipo... Som, nem pensa assim, aquele palmer, não, sem som. E animação de... tipo Star Wars, não também, assim, sem animação. Por que acontece quando você coloca animação, coloca muito efeito de aparecer? A pessoa começa a olhar para o slide e não para o que você está falando. Então qual é o ideal? É você ter um slide que você pode mostrar ele de uma vez só. Se não conseguir mostrar, isso pode ser um sinal de que seu slide tem muita coisa e que você precisa tirar coisa desse slide e fazer um novo slide, ou simplesmente pegar coisa desse slide e jogar lá para o anexo. Então o importante quando você mostra um slide assim, a pessoa vai dar uma visualização no slide todo e depois ela vai prestar atenção em você. E você vai direcionar a atenção dela para a evidência quando for necessário. Outra ideia também muito interessante que a Camila acabou de me dar foi que você pode botar uma imagem no fundo e botar uma transparência na frente, colocando ali algum texto bem curto e bem direto. Isso pode ser interessante, que a imagem coloca a pessoa naquele ambiente, situa a pessoa naquela metáfora, digamos assim, e depois vai a mensagem direto ao ponto para aquela pessoa. Se você gostou dessas dicas, se inscreva no meu canal, aperte gostei no vídeo para que mais pessoas possam ver, reuniões fiquem menos entediantes.